Fala turma, como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 6 de abril de 2026, mais uma vez aqui ao canal Sinais de Riqueza, como combinado pela gente há cerca de 30 dias atrás. Se liga aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Se liga aí. Isso mesmo, turma, mais capital injetado. As pessoas tendem a paralisar rente ao medo, mas isso não é nada mais nada menos do que falta de informação, de conhecimento. Mas eu e a minha turminha sabemos muito bem a oportunidade, a grande oportunidade que o mercado está nos dando nesse momento. Aqui, turma, saldo da conta, 124 mil e pouco. Beleza? QR Code aqui, ó. Vamos aqui ao vivo, focando fazer. Tudo bem, saldo faz diferença de R$123.335,50. Olha lá. 123.350. Saldo aqui, zerado. Por enquanto, continuar. Enviar. Para sempre. Todo o dinheiro, à toa, manda tudo. É comercial. Vou fazer aqui, ó. Saldo da cultura, zerado. Pode fazer. É ao vivo, pode fazer reais, zero. Vamos lá, diferença. Seguiu. Vamos lá. Entendi. Enviar. Assim, ó. Gerando comprovante. Pronto, aqui ó, R$123.335,50. Cadê o comprovante? Ó, depois tudo só. Data, hora, tudo certinho. Corretora, acabou de gerar aqui ó, em reais, R$123.335,50. Aqui ó, dia 1/4, 10/7. Em dólares, R$23.836. Enquanto muitos falam, eu mostro na prática. Pele no jogo. Mostrando dia após dia a diferença de um especulador para um investidor profissional, fazendo o que precisa ser feito, comprando barato, plantando e semeando para colher abundantemente no futuro. Valeu, turma. Pois é, turma. E aí, gostaram do vídeo? Pois é. Porque eu faço vídeos como esse, é uma luta enorme, viu? Enorme, não gosto de ficar tomando medidas como essa. Mas infelizmente, a sociedade, principalmente de hoje, a população, o ser humano de hoje, ele é muito assim, é muito tomé. Isso já é intrínseco do ser humano, mas quanto mais o estilo de vida moderno tem nos impulsionado para isso, mais a gente fica assim, né? Por mais que as pessoas mostrem, falem, comprovem, mostrem toda a teoria, segundo o velho ditado popular diz que a fala convence, mas o exemplo ele arrasta. Como o meu intuito aqui no canal é mostrar para vocês como um brasileiro simples, mais um da Silva, investe seu dinheiro na prática, botando sua pele em jogo, mostrando a rotina, o dia a dia, as decisões fáceis e difíceis que o investidor precisa tomar para mudar seu patamar financeiro. Esse é meu objetivo aqui, sem dar recomendação de investimentos para ninguém, mas mostrando como eu invisto meu dinheiro na prática. Eu venho com um vídeo como esse, mostrando para vocês na prática, tá? O plano X, ele é um plano muito bem sucedido. Esse aporte que eu fiz aqui no vídeo é só para mostrar para vocês algo que hoje eu quero falar para vocês na prática, que é um dos vilões que acompanham o investidor na trajetória, é um dos vilões que assombram a trajetória do investidor iniciante e até do profissional durante o tempo, é saber o que ele é, o que ele está fazendo, o que ele precisa, qual a decisão que ele precisa tomar, turma. Então, antes de mostrar o saldo da carteira para vocês hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É exatamente sobre isso aqui, ó, turma. Trabalho é diferente de investimento. É normal que no dia a dia, devido ao ativismo da nossa vida tradicional, das pessoas que não investem em mercado financeiro de renda variável, das pessoas que estão há pouco tempo, um ano e pouco, 6 meses, 2 anos nesse mercado, ela pense que ela tenha lucros altos, retornos altos, ela tem que estar fazendo algo a todo momento.
ela tem que estar mexendo no seu dinheiro, o dinheiro tem que estar a todo momento subindo, a todo momento reagindo perante aquilo, tá? Esse é o pensamento que a gente vem do tradicional. Eu vou fazer quase 10 anos nesse mercado financeiro e eu sei que isso é algo normal que nos acompanha, tá? E em muitos momentos esse ativismo, esse meu querer de estar mexendo, influenciando e tal no capital também me comete, fica próximo de mim e faz que eu tome erros também. Mas vocês precisam entender uma coisa, turma. Essa é a diferença de um amador, tá? De um trader para um investidor profissional. Você precisa entender o seguinte: o trader, existem pessoas que são traders aí, né? Trader é uma compra e venda, uma troca. Você pode ser um day trader, né? Day trader é aquela pessoa que compra o ativo no dia e no mesmo dia ela fecha a posição. Day trader, tá? Ele pode ser ali um swing trader, que ele faz compras e vendas de ativos dentro da mesma semana ou dentro do mesmo mês. Ou então ele pode ser um position trader, um buy and hold. São investidores que compram o ativo e levam por vários meses, semanas e até anos, tá? Independente da modalidade aqui, eu quero desvincular isso com vocês. Como eu sei que eu falo aqui para investidores também que são muito iniciantes no mercado, tem menos aí de 2 anos no mercado, não viveram ainda muitos ciclos, não ainda alcançaram o principal objetivo que eles têm com o dinheiro dele, seja a independência financeira. Vocês precisam entender uma coisa. Uma coisa é o trader, uma coisa é o operador, outra coisa é o investidor arrojado. Você sabia que mais de 98% dos traders eles perdem dinheiro no mercado financeiro em vez de ganhar? Pois é, o trader é como se ele fosse lá o atleta da corrida de 100 metros rasos lá das Olimpíadas, que um milésimo, uma fração de segundos faz que ele saia do primeiro colocado para o último. É muito difícil ser um day trader, um trader. Mas um investidor arrojado, ele usa o tempo ao seu favor. E quando a gente fala em day trader, o trader que quer estar comprando e vendendo nos movimentos de alta e baixa, tá? Nós usamos isso a nosso favor, mas não em curto período de tempo. A gente vê um processo macro, um ciclo, um período longo para saber se o ativo está barato ou está caro, através da análise técnica. Mas o trader ele quer fazer isso em curto período de tempo, em poucas semanas, em poucos meses. E isso faz que ele passe para uma estimativa que mais perde dinheiro no mercado do que ganha. O nosso objetivo aqui não é que vocês sejam traders, é que vocês entendam qual é a mentalidade, quais são as atitudes e decisões de um investidor profissional. O trader, ele carrega para a ponta do clique do mouse dele uma pressão extraordinária, que é o quê? Ele precisa retirar do mercado ali, extrair do mercado dinheiro para a subsistência dele, para pagar os seus boletos no final do mês. E daí ele já começa perdendo, porque o mercado não está nem aí para quem você é, o mercado não está nem aí para quem eu sou. O mercado, quando ele tiver que entregar lucro, ele vai entregar. E quando ele tiver que contrair, passar por momentos de queda, consolidação, lateralidade, ele vai passar. E deixa eu te dizer uma coisa. Cerca de 70 a 80% do tempo, o mercado financeiro ele fica lateral. Em um range, em uma etapa de preço, ali bloqueadazinha, nem sobe muito, nem cai muito. E só em 20 a 15, 30% do tempo ele faz movimentos rápidos, repentinos, aonde entrega muito lucro para poucas pessoas. Vocês precisam entender a diferença da mentalidade do trader, aquela pessoa que é ativista, que está mexendo, pensa que o mercado todo dia tem que estar entregando dinheiro para ela, para o investidor. A partir do momento que você tem uma definição na sua cabeça sobre o que o investidor faz, como ele lida com o dinheiro, você vai conseguir mudar
esse seu comportamento dentro dos investimentos. Vamos lá. Primeira coisa, veja essa imagem que eu coloquei para vocês aí, tá? Trabalho te mantém. O trabalho te mantém. O que significa isso? Eu não vou falar agora sobre dois planos diferentes. O plano A, trabalhar no tradicional, seja um empreendedor, um empresário, um CLT, um Uber, ou sei lá, um político, não sei o que você seja. E o plano A é você ter uma renda ali, e o plano B é você investir. Não é sobre isso. O nosso plano aqui, o plano X, o plano de um investidor, ele aborda essas duas coisas durante até um período que ele tem um colchão financeiro grande e suficiente para que ele possa então alcançar o seu viver de renda, que o seu volume financeiro dos seus ativos lá gerem para ele um valor que ele consiga ter uma vida confortável, como é o objetivo de geralmente a maioria das pessoas. Então, a primeira coisa, o trabalho te mantém. Você precisa ter um trabalho. Pois é. Investidor, se você hoje não tem uma carteira com aproximadamente 2 a 5 milhões de reais no Brasil, hoje, na vida do brasileiro médio, você vai precisar ter um trabalho. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas vêm para o mercado de investimento com um valor pequeno, certo? Pensando que o mercado financeiro com esse valor pequeno vai fazer um milagre, vai transformar a vida dela em um curto período de tempo e dali ela vai conseguir deixar de trabalhar e vai conseguir viver de renda. Não é assim que funciona na grande maioria dos casos. Por exemplo, eu passei cerca de 7 anos plantando no mercado financeiro, só colocando dinheiro, investindo para fazer meu primeiro saque substancial. Pois é, 7 anos fazendo que aquela minha sementinha ali, ó, fosse germinando, fosse crescendo, eu fui aguando ela, fazendo mais aportes como aquele que você viu no vídeo ali. 7 anos fazendo aquilo. Quando foi a partir do ano passado, o meu colchão financeiro já estava de um tamanho suficiente que para mim eu poderia fazer compras como a troca do meu carro, como uma reforma na minha casa, enfim, seja qual for o seu objetivo. Algumas viagens que eu tanto sonhava, mas eu passei 7 anos ali semeando isso. Enquanto eu semeava, o que é que pagava minhas contas? O que é que fazia eu pagar os meus boletos? Trabalho, seja ele qual for. Se você é um empresário, se você é um CLT, se você é um Uber, se você é um médico, se você é um professor, não sei, trabalhe. Então você vai, é como um barquinho com 2 remos. Num remo você vai trabalhando. O trabalho ele vai te mantendo, como tem ali na imagem. É como se você fosse fazendo uma construção, botando tijolinho por tijolinho. No seu trabalho ali, ó, dia após dia, vivendo. E o investimento, ele vai trazer a sua liberdade financeira. Um remo você trabalha e no outro remo você investe. O investimento você não vai mexer nele agora, principalmente dependendo do valor que você aportou. Você vai deixar ele crescer, como uma árvore que você coloca uma sementinha, você vai regando. Quando a muda aparece, você não já retira ela dali. Quando ela tá uma árvorezinha ali de 1 metro e pouco, que tá começando a botar os frutinhos para fora, você não já vai colher. Você espera a árvore crescer, ela se tornar madura por completa, e aí sim, quando é a estação apropriada, você começa a colher abundantemente. No remozinho aqui, ó, você vai trabalhar para se manter. E no outro remo você vai investindo. Sabe qual é o problema do brasileiro? É que ele mal começa a investir, ele mal abre o empreendimento dele, ele mal abre a empresa dele, ele já quer tirar lucro dali, ele já quer viver daquilo ali, ele já quer sugar de algo que nem tem a capacidade ainda de dar a ele os valores necessários. E com isso, o que acontece? A mortalidade de empreendimentos no Brasil ela é enorme. As empresas nascem para fechar. No mercado financeiro não é diferente. As pessoas querem fazer da mesma forma. Não aguentam esperar sequer 2, 3, 6 meses, 1 ano para a sementinha germinar.
já ficam abaladas e com isso não conseguem atingir os seus objetivos, não conseguem usufruir da liberdade que o mercado financeiro pode trazer para elas, financeiramente falando. Eu gosto de dar um exemplo bem legal, que é de um corretor, tá? Um corretor de imóveis. Existe corretor de imóveis que ele trabalha num público mais simples, mais popular, que vende aquelas casas da Caixa, apartamentos de pequeno porte, mais simples e etc. Aquele corretor ele tem que estar comprando, vendendo direto, movimentando, levando clientes ali, voltando aquilo lá. Assim é a vida desse corretor. Eu não mexo com imóveis, tá? Mas eu quero exemplificar para vocês aqui. E esse corretor, ele vende uma casa lá e ganha 5 mil, depois ganha 3 mil, depois ganha 4 mil, depois vende o terreno, ganha 2 mil, e ali ele vai juntando para ter a subsistência dele. Esse é um tipo de corretor. Vou chamar esse de corretor de trader. Ele é o trader, que está comprando e vendendo a todo momento ali. E existe o corretor B. O corretor B, ele é um investidor profissional. O corretor B, ele trabalha com imóveis de alto padrão. Por exemplo, casas, mansões e apartamentos de 5 milhões de reais, por exemplo. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse corretor, normalmente, ele não vende uma casa de 5 milhões por mês. Ou uma casa de 6 milhões, um apartamento de luxo toda semana. Ele demora mais para vender. Ele é mais paciente com aqueles imóveis. Mas enquanto o day trader vende 1.000, vende 2.000, ganha 3.000, ganha 5.000, ganha 6.000, volta e vai, para no mês às vezes conseguir fazer 5, 6, 8, 10 mil reais, o investidor arrojado, o investidor profissional, o corretor de imóveis de alto padrão, por exemplo, só precisa vender uma casa dessa por ano. Vamos dar o exemplo que a comissão dele seja de 5%. Até onde eu pesquisei, geralmente é a comissão do corretor. Uma casa aí de 5 milhões, certo? Se ele vender uma casa dessa a cada 6 meses, ou uma casa dessa por ano, ele vai ter 250 mil reais de comissão. Dando o exemplo de uma casa no ano todo, 250 mil, se ele divide ali em 12 parcelinhas, que é um ano, ele vai ter uma renda de um pouco mais de 20 mil reais por mês nos próximos 12 meses. Vocês conseguiram entender a diferença do trader para o investidor? O investidor, ele tem a capacidade de esperar, de regar, de ter a visão. Ele não é tão ativista de estar todo dia, toda hora querendo saber como o mercado está, como está funcionando. Ele espera o momento correto, ele investe em ativos corretos para quando o mercado der o retorno a ele, ser um retorno grande e não pequeno. É isso que nós buscamos aqui. O mercado agora, ele está passando por uma fase, sem dúvidas, muito chata e cabulosa. Werneck, que fase é essa? Essa é a fase da espera. Essa é a fase da pressão, turma. E a pressão, ela te faz evoluir. Eu sei que isso é muito, muito difícil. Eu mesmo não gosto de passar por momentos como esse, momentos de espera. Mas 80%, dados mostram, 80% do mercado de investimento, ele é assim. É um mercado lateral, que ele vai ali, cansando os imediatistas pouco a pouco. Sem dúvidas, o mercado está atrasado esse ano. A alta já era para ter sido entregue. Mas veja bem, o que é que você faz no seu negócio tradicional quando os intempéries vêm? Quando as objeções aparecem? Você faz o quê? Você dribla as objeções para ter um futuro melhor ou você joga a toalha? No mercado financeiro é da mesma forma. O que é que nós precisamos enxergar aqui? O que é que você, quando pega um corretor, vou dar o mesmo exemplo do corretor, e leva ele para avaliar a sua casa, você está fazendo? Você está chamando um profissional para avaliar um imóvel que você tem mais ou menos uma ideia de quanto vale, mas você não sabe dizer exatamente, porque você não é um profissional daquilo. Quando vocês vêm até aqui, assistem esse vídeo
e olham o que eu estou fazendo e falando, vocês estão com um investidor profissional, está há quase 10 anos no mercado, dizendo o seguinte: o preço está barato ou caro? Esse é o primeiro fundamento que a gente precisa entender. Hoje nós estamos com os ativos muito descontados. Conseguimos evitar mais da metade da queda. A nossa questão agora não é mais quanto o preço, é quanto o tempo. Por isso que eu peguei ali mais de 6 dígitos ao vivo, mostrei para vocês eu fazendo uma compra. Porque está barato. Primeiro ponto, sabendo que está barato, qual é a minha luta agora? A minha luta agora é contra a minha impaciência, é contra a minha falta de mentalidade, é contra o meu ativismo de saber que eu plantei, agora eu vou regando e esperando a sementinha germinar. Esse mercado só tem crescido. Infelizmente, nos 3 primeiros meses agora desse ano, nós enfrentamos coisas que estavam fora do nosso controle. Ali lá o processo ali do Irã com os Estados Unidos e o Estreito de Hormuz e todas aquelas questões ali impactaram diretamente o mercado de renda variável. Mas nenhum dos fundamentos do mercado de criptomoedas, falando do principal ativo, Bitcoin, e do segundo principal, que é o Ethereum, que é o Banco do Mundo, foi abalado. Ao contrário, nós resistimos, esse mercado resistiu muito bem perante todas essas tempestades. E alguns sinais mostram que nós estamos acumulando para ter a nova pernada de alta. O que é que o investidor profissional faz nesse momento, turma? Ele acumula mais. Ele que está remando lá, lembra lá do reminho que eu falei para vocês, de que o trabalho, ele faz o quê? Ele te mantém, investimento te liberta. O investidor profissional que está trabalhando ali atrás de recursos, se ele tem entrada recorrente, o que é que ele faz? Ele compra mais, ele investe mais, ele acumula mais. Para dentro de um período, não sei, não posso dizer, eu não sou Deus, talvez 90 dias, talvez 6 meses, 1 ano ou 2, não sei. Ele colha abundantemente. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém no planeta Terra que comprou Bitcoin e Ethereum nos últimos 5 anos perdeu dinheiro. Ao contrário, ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Por quê? Porque eles tiveram a paciência de saber a hora certa de plantar, regar, passar pelos desafios e colher. Essa é a trajetória do investidor profissional. Totalmente diferente do trader. Mas isso é algo que você precisa ir transformando essas informações minhas em conhecimento. Olhando na prática com pessoas que colocam a pele dela em jogo, o dinheiro dela ali em jogo, mostrando ao vivo e a cores como o mercado funciona. Porque não existe receita mágica. Não existe o santo graal dos investimentos. Nós precisamos, como eu creio que todo tipo de comércio na vida, comprar barato para vender mais caro. O mercado, ele trabalha com a psicologia das pessoas. E por causa dessa psicologia de massa, aonde tiver ser humano se comportando, vai se gerar padrões. Veja, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de medo, geralmente o investidor iniciante, ele quer vender. Ele quer correr para as colinas. Ele pensa que o mercado vai cair, vai se acabar. Não vai a zero. Ele vai perder tudo que ele tem. Se você está em ativos ruins, mal fundamentados ou shitcoins, realmente isso pode acontecer. Mas se você tem uma estratégia arrojada, ativos bem fundamentados e comprou barato, é só uma questão de tempo. Meus amigos, eu estou falando de algo aqui que o filho do presidente dos Estados Unidos da América, o Eric Trump, já vem acumulando quase $500 bilhão de Bitcoin acumulados. E uma coisa que eu aprendi com esses homens de fortunas,
com as grandes instituições, os grandes fundos de investimentos e os grandes investidores é que essa turma não entra para perder. Essa turma não deixa dinheiro na mesa. Então, muita calma nessa hora. Se você tem bala na agulha, invista, plante, semeie. Porque todo mundo quer a colheita, mas poucos querem passar pelo processo. É isso que eu venho mostrando para vocês aqui na prática, dia após dia. Então o plano X ele é um plano muito bem sucedido. Evitamos mais da metade da queda. Plantamos, semeamos e iremos colher. Continuo lá com o valor exato que eu comecei para vocês na carteira. O vídeo que eu fiz aqui foi totalmente à parte, só mostrando o que eu estou fazendo. Eu estou acumulando cada vez mais. E se o futuro existir, se o amanhã existir, estaremos aqui posicionados para mostrar cada vez mais a vocês o processo acontecendo. Tentando abrir a mente, tentando abrir os olhos do brasileiro para que ele saiba que dinheiro é uma ferramenta. Ele pode e ele deve trabalhar por ele. Tá bom, turma? Vamos lá? Vamos agora para a nossa carteira. Vamos lá fazer o acompanhamento dos nossos últimos 30 dias. O nosso último encontro foi no dia 2/3, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Dia 2/3 foi nosso último encontro. Eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha. Só um segundinho. Pronto, turma. Aqui tá a planilha, tá certo? Dá um pouquinho de água, por favor. Dia 2/3, ó, aqui, tá certo? Nós estávamos aqui com 35.704, tá certo? Nossa carteira começou com aproximadamente 50 mil, tá bom? Lembrando que o plano X, o objetivo dele é multiplicação de capital, tá certo? E essas são as atitudes e decisões que nós temos tomado aqui com o objetivo de multiplicação agressiva de capital, tá certo? Que vocês vão presenciar aqui conosco, se assim Deus quiser. E agora eu vou abrir com vocês aqui a telinha da conta do plano X01, tá? Para vocês verem o saldo atual. E a gente tá seguindo aquele nosso ritual de sempre de mostrar os valores aqui ao vivo e a cores. Tá bom, turma? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pois bem, como vocês sabem, nós usamos 3 subcontas. Cada subconta ela possui uma estratégia distinta, tá? Essa aqui é a conta Plano X01, é a nossa conta mais arrojada, aonde nós ousamos mais dentro da carteira do canal. Por isso que ela tem mais volatilidade. Quando o mercado cai ou fica lateral, ela sofre mais. E quando ele sobe, ela ganha mais também, tá? Tá aqui o valor atual, 3.744,56, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem a carteira. Deixa eu acessar aqui, só um segundinho. À vista, vamos entrar aqui. Pronto, turma. Aqui, saldo em reais, 3.744,72. 3.744, vamos lá na planilha do canal. 3.744, cadê a planilha? Aqui. Alimentando, plano X01. 3.744. Deixa eu só colocar em reais aqui, turma, só um segundinho. $3.744. Ok. Deixa eu só ajustar nossa planilha aqui. Nós iremos continuar, tá? Com a comprovação de resultados com 30 dias e não com uma semana por enquanto, tá? Devido ao cenário do mercado, tá? Que ainda está em processo de acumulação. Nós iremos ter o nosso próximo encontro aqui dia 4/5, tá, turma? Aqui, ó, 4/5. Quando o mercado tiver com movimentos mais rápidos, repentinos, a gente volta para o acompanhamento semanal. Por quê, Werneck?
porque para não deixar vocês tão ansiosos, tá? Eu sei que essa fase de consolidação, de lateralidade, onde o mercado fica 80% do tempo, a gente fica ansioso, fica querendo mexer, fica querendo interferir, isso não é bom, isso é ruim. Então, para não gerar isso para vocês, eu sei que algumas pessoas que me acompanham aqui são traders também, gostam de ficar investindo, mexendo, vai para lá, vai para cá, mas se você não tiver o discernimento correto do que está fazendo, você pode, ver de ganhar dinheiro e você perder. Então, para isso, a gente vem e vai estar fazendo mensal por enquanto, tá bom, turma? Deixa eu ajeitar aqui a planilha. Pois bem, aqui ó, conta plano X01, tá, turma? 3.744, como vocês viram há pouco. 3.744, e agora eu vou estar entrando na conta plano X02 para vocês verem o saldo dela, como a gente sempre faz aqui no canal, totalmente transparente, sem pegadinhas. Deixa eu acessar aqui. Nunca revele suas informações para ninguém, pois segurança nunca é demais, principalmente nesse mercado, tá, turma? Tô acessando aqui a conta plano X02, a conta foi acessada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a telinha. Olha aí, turma, conta plano X02, tá bom? Vamos lá ver o saldo atualizado em reais. Saldo atualizado em reais, turma, 15.076. A gente sempre ignora os centavos. 15.076. Vamos lá agora na nossa planilha. Conta plano X02. 15.076, turma, é o saldo atualizado em reais, tá bom? E vamos agora para a conta plano X03. Conta plano X03, turma. Deixa enquanto isso eu compartilhar essa outra tela para vocês não ficarem com a tela preta enquanto eu acesso aqui. Conta plano X03, só um segundinho. Já estou acessando. Pronto, turma, conta acessada. Vou compartilhar aqui com vocês agora a telinha da conta plano X03 e o saldo dela ao vivo e a cores. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olá, turma. Conta plano X03, como vocês podem ver aqui, ok? Saldo atualizado em reais. Pronto, turma. 13.759. Vamos lá para a planilha. 13.759, turma. Deixa eu alterar aqui a tela. 13.759. Saldo atualizado 32.579. Ok, turma? Pois bem, estamos com um drawdown, ó, abaixo da linha d'água de cerca de 35,58%. Começamos com 50.572, estamos com 32.579 exatamente nesse momento, ao vivo e a cores para todos vocês. Pois bem, turma, espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Espero que isso tenha fortalecido a trajetória de vocês como investidores. E continuo por aqui mais uma vez, pele no jogo, plantando o máximo que posso para colher com a abundância logo logo, mais breve do que alguns esperam, se Deus quiser. Forte abraço a todos. É um privilégio estar por aqui servindo a vocês. Werneck Basílio mais uma vez para o canal Sinais de Riqueza. Valeu, turma!